Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Com muita alegria nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Hoje vamos estudar, encerrando nosso trimestre de 2020, com a graça e a bondade do nosso Senhor Deus. A nossa lição de número 13, quando Deus restaura o justo. Desde já eu quero deixar para todos os nossos queridos, amados irmãos, o meu agradecimento a Deus e a todos vocês que fazem parte deste maravilhoso trabalho da nossa escola bíblica dominical. Vocês que estão alegrando a Deus, ministrando a sua aula, fazendo o ID do Senhor Jesus Cristo. E eu também agradeço a todos vocês por estarem inscritos, por compartilhar esse tão rico material que será de grande proveito para as nossas vidas até Jesus voltar. E é com muita alegria que nós desejamos a todos um final de ano feliz, abençoado. Que venha 2021 cheio de paz, de harmonia e de felicidade. E que neste final de ano a paz do Senhor Jesus continue reinando sobre cada coração. Lição de número 13, quando Deus restaura o justo. Textuário: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então nós observamos que quando nós adoramos a Deus na perda, o Senhor dobra o que possuímos. Precisamos nós entendermos este último capítulo de Jó, 42, a partir do versículo 1 ao 13, que vai ser lido na nossa leitura bíblica em classe. E estudaremos a humilhação de Jó, a intercessão de Jó, a restauração de Jó, tudo isto dentro do aspecto desse Jó, o amigo de Deus, que se encontrou com seu Criador, com seu Redentor. Amados irmãos, vamos estudar, dentro do aspecto do nosso comentário, o que Jó não entendia, até que se encontrou com Deus, e que Deus falou com Jó, dentro do aspecto que Jó ainda não entendia. Então, não era para entender mesmo. Por quê? Porque Deus, o Pai, somente Ele sabia o que ia acontecer no final da história. Então, recapitulando o livro de Jó, nós estudamos o capítulo 1, quando fala do primeiro momento da batalha, quando Satanás chega perante Deus e Deus, diante de Satanás, tem a oportunidade de julgá-lo através do seu servo Jó. Então, a gente pensa que foi uma simples prova que o homem de Deus passou, mas por trás dos bastidores, Deus era o juiz e Satanás era o réu. Deus estava condenando Satanás na história do livro de Jó. Então veja capítulo 2 até o capítulo 44. É o segundo momento da batalha, quando Deus finalmente faz o julgamento. Aí Jesus chega na história dizendo que Satanás já foi julgado. Aí a gente pergunta, aonde que nós não encontramos? Hoje sabemos que é no livro de Jó. O primeiro momento em que Satanás vai, ele pede para tocar em tudo quanto Jó tem. E o segundo momento ele diz, pele por pele, este é o segundo momento. Aí quando chega no capítulo 4, ele deixa-se ser usado por Satanás. Um espírito, que é o próprio diabo, toma ocasião da sua vida. No capítulo 5, ele introduz a sua doutrina. No capítulo 8, chega a vez de Bildade, que começa a atacar a Jó com a sua filosofia. Desde o capítulo 38 até o capítulo 41, temos uma projeção profética, quando Deus faz um questionário, quando Deus pergunta, e ali dentro do auditório, que nós temos esta visão, uma espécie de auditório,
onde as perguntas são lançadas por Deus. E, na verdade, nós entendemos que era para Jó, mas por trás dos bastidores, Deus estava perguntando a Satanás. Então, o diabo estava dentro dessa espécie de auditório, para que, através do livro de Jó, ficasse registrado todo o questionamento que uma vez que o diabo quis ser igual a Deus, de acordo com Isaías, capítulo 14, versículo 13, onde diz que ele queria subir e ser semelhante ao Altíssimo. Então Deus faz umas perguntas em relação a isto. Então Deus ele fala desde o capítulo 38 até o capítulo 41. Então a gente observa que Satanás é condenado na primeira e na segunda instância. Então Deus termina no capítulo 41, quando nós lemos o capítulo inteiro, onde nós vemos a prisão de Satanás até que ele seja lançado na penitenciária, que é o lago de fogo. Então ele será lançado no lago de fogo, que é a penitenciária dele. Então no capítulo 41, qual é a prisão? Antes da penitenciária, do lago de fogo, é o corpo do Leviatã. Ele será aprisionado no corpo do Leviatã até que seja lançado definitivamente no final no lago de fogo. Então o Leviatã não passa de uma pré-prisão feita por Deus para que depois ele seja preso eternamente no lago de fogo e nunca mais sairá para enganar as nações. Nunca nós podemos esquecer como tudo isto começou. É só ler o livro de Jó. Primeiro nós vemos na história usando a mulher, depois os 3 amigos e por último, lá no finalzinho, aparece o último personagem e que muitos não sabem nem se ele existe. O nome dele se chama Eliú. O que é isto? No versículo 16, nós vamos ver, veja aí, os filhos sendo acusados de pecadores. Por isso que, segundo a acusação dos seus amigos, eles foram mortos. Mas Deus preservou Jó. E Jó pôde ver os seus filhos, Deus lhe dando a bênção de ser pai de mais 10 filhos. E ainda os seus filhos ter filhos. Isto acontece até a 4ª geração. Então veja bem, Jó viveu tanto que viu até a sua 4ª geração. Lembra de Abraão, Isaac e Jacó? Aí temos José. Glória a Deus. Então Jó recebeu a bênção da fartura de dias. Primeiro, antes nós vemos a morte dos seus filhos. Isto ele só viu até a sua 2ª geração. Mas Jó foi preservado em vida. Assim Deus fez com que ele pudesse ver uma coisa nunca vista, a 4ª geração. Porque na história sempre nós temos Deus trabalhando na 4ª geração. Deus levantou Moisés no ano 350 para tirar o povo do Egito. Então veja que 350 para 400, a 4ª geração, faltava apenas 50 anos. Então, se ele nasceu em 350 antes de Cristo, lá atrás, então veja, Deus disse o seguinte, na 4ª geração, Abraão, eu vou tirar o povo do Egito. O povo será cativo. Eu vou formar um povo de ti. Então Deus prometeu lá no Gênesis que ia tirar o povo na 4ª geração. Então veja, Moisés estava há 40 anos no Egito. Deus tirou Moisés de lá. Faltava apenas 10 anos. Por que 10 anos? Porque 350 do seu nascimento, mais os 40 anos no Egito, faz 390 anos. Então, 10 anos, Deus cumpriria a promessa de tirar o povo
do Egito. Mas Moisés matou um egípcio, fugiu para Midian, e lá em Midian passou mais 40 anos. Assim, dos 390, faltando 10, pulou para 430 anos, aonde o povo ainda ficou mais 30 anos. Enquanto Moisés estava fazendo o que queria, Deus vai cumprir na quarta geração, mesmo que Moisés venha falhar na história dele. Mas Deus tira o povo, mesmo com o atraso de Moisés. Veja, no capítulo 42, versículo 4 de Jó, Jó diz: ensina-me, ó Deus. Então o próprio Jó não entendia e pensa que precisava estudar para compreender. Então veja que Jó estava cansado de ouvir os seus amigos de falar tanta besteira. Realmente Deus tinha que aparecer, Deus tinha que falar, o soberano Senhor, aquele que sabe todas as coisas, o mais profundo do ser, aquele que conhece as loucuras dos amigos de Jó, entre aspas. Então Jó diz: ensina-me tu, Senhor, porque de ti eu aceito. Veja aí, veja no versículo 5, como o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Deus, ele tinha que descer, uma aparição teofânica da presença de Deus. Quando Deus se encontrou com Moisés, foi numa sarça. Deus vinha por meio de anjo no Antigo Testamento. Deus veio através de uma rocha, nuvem, água, fogo, e agora se revela a Jó em um redemoinho. Louvado seja Deus. Deus se revelou a Jó. Glória a Deus. E agora Jó diz: os meus olhos te veem. Jó declara que Deus se revelou para ele. Por quê? Porque Deus desceu. É uma aparição teofânica. Glória a Deus. Como Deus se revelou em rocha, em nuvem, em fogo, agora no redemoinho. Podemos imaginar esse encontro. Como é este encontro, Deus e o seu servo Jó? Com certeza Deus veio consolar de tamanho sofrimento, de tamanho abandono por todos ao redor, irmãos, irmãs, conhecidos, parentes, amigos. Então, tudo falando mal de Jó. Mas Deus vai trazer todos a se converter e a pedir oração ao seu servo Jó. Então, veja que os amigos dele acusaram até os seus filhos. Mas veja aí, versículo 6 do capítulo 42 de Jó. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Por causa desse versículo que Jó diz: por isso me arrependo no pó e na cinza. Jó, por que ele disse eu me arrependo? Ele não precisava dizer isto. É aqui que até os nossos líderes colocam Jó no pecado, como se um dos amigos de Eliú, ou um dos amigos de Jó, tudo dizendo que era o pecado, que Jó tinha que se arrepender. Quando Jó diz: por isso me arrependo no pó e na cinza, Jó apanhou demais daqueles amigos, dizendo que ele tinha pecado. Então, pela fraqueza humana de Jó, Jó diz diante de Deus: por isso eu me arrependo. Ele não precisava se arrepender, porque Deus havia atestado que ele não tinha culpa. Então, já no estado de enfermidade, no estado de doença que não sarava, os seus amigos disseram tanta coisa, porque o Jó estava em desespero. Vocês estão dizendo que eu estou em pecado? Tá bom, eu estou em pecado. Jó aceitou no final que estava em pecado, mas Deus viu que era a loucura dos seus amigos. Disseram coisas que não eram para dizer.
Então Jó começou a acreditar que estava em pecado. Por isso ele disse: eu me arrependo no pó e na cinza. Mas Deus sabia que ele era íntegro. Glória a Deus. Por isso o Senhor se irou contra os seus amigos. Deus se irou contra os amigos de Jó, porque eles procuraram infiltrar pecado no coração de Jó. E a lição de Deus na vida de Jó é que não há homem semelhante a ele. Íntegro, reto, glória a Deus. Então, veja que Jó não havia pecado, mas como ele tinha sido aquelas pessoas, por exemplo, que está em doença terminal, e todas as pessoas que não entendem de nada, dizem, chá de cideira, chá de maçã, chá de siriguela, chá de banana, chá de... tudo que é de chá, ele faz, porque ele não entende. Ele vai ter que fazer aquilo que os outros estão dizendo. Então, assim aconteceu com Jó, mas Deus estava vendo tudo, que os amigos estavam falando coisas que não era de Deus, que não era do Senhor. Então veja que no capítulo 16, veja Jó dizendo, a minha esperança descerá. Jó tinha a esperança da descida da sua esperança. Eu sei que o meu Redentor vive. No capítulo 17, Jó faz referência ao lugar dos mortos, chamado Hades, o abismo, o lugar de tormentos e o seio de Abraão. No capítulo 25, é a ressurreição da esperança. No capítulo 16, a esperança desce. Então Deus empresta a vida de Jó para nos ensinar toda a Bíblia, porque toda a Bíblia está fundamentada no livro de Jó, o primeiro livro a ser escrito. Estes foram os principais pontos mais importantes do livro de Jó que nós colocamos para todos vocês. Que Deus abençoe, e esta é a nossa primeira parte. Você quer mais aulas? Então entre em contato conosco no zap ali, 85991 281260. Nós temos mais aula deste mesmo assunto. Entre em contato conosco, você será mais abençoado no conteúdo sobre o livro de Jó. Deus abençoe e até o nosso novo trimestre. Querendo Deus, vamos começar com todo vapor espiritual para servir a Deus em um novo ano cheio de graça e de verdade. Deus abençoe e feliz 2021 a todos. Amém.